Tá funcionando. Ele está trazendo a sua lista. Combinado? Eu vou pegar aqui o tamanho do meu maior texto e vou aumentar a minha coluna para que ela comporte todo esse texto que vai aparecer aqui dentro. Aumentar o tamanho do meu texto. Célula selecionada. Ótimo até agora. E aí, toda vez que eu selecionar e definir um produto, eu quero que aconteça o quê? Que apareça as informações deste produto logo aqui. Então, como o título, o cabeçalho dele vai ser igual, eu vou inserir uma cópia, eu vou gerar uma cópia da minha tabela aqui do lado da minha base de pesquisa, que é essa região que eu vou colocar em destaque agora. E contorno. Prontinho, já está em destaque. O que nós temos que fazer agora é aplicar uma fórmula que traga o nosso produto baseado no que a gente vai colocar aqui dentro da nossa pesquisa. É muito fácil, né? Então vamos fazer isso daqui acontecer, só para a gente não ficar na fala. Então, a fórmula que a gente vai utilizar se chama filter. Para começar uma fórmula, sempre sinal de igual, filter, abro parênteses. Quem que é o intervalo que nós vamos trabalhar? Toda a nossa tabela, contendo todos os nossos 10 itens, né? Foram os itens que nós incluímos, mas no seu caso, você poderia colocar todos os seus milhares de itens aí. Para que eu não tenha que selecionar na mão, clico seguro e arrasto o último item da minha tabela, eu posso utilizar teclas de atalho. Tá? Eu clico aqui na minha primeira célula, pressiono o Shift e o Ctrl, seta para frente. Ele vai até a minha última coluna da tabela. Com o Ctrl e o Shift pressionados ainda, eu aperto seta para baixo. Ele vai selecionar até a última linha. Veja que ele colocou de A5, que é a minha primeira célula, até D14. A5 até D14. O que irá resultar em toda esta região aqui. Entendido? 2 pontos significa até. De um ponto até o outro limite. Desse limite até esse outro limite aqui. Continuando a nossa fórmula, defini o meu intervalo, toda a nossa tabela de produtos, ponto, vírgula, e agora eu incluo qual que é a condição. Lembra que eu falei para vocês que a minha condição seria baseada no meu nome do produto, na descrição do meu produto, né? Que é mais fácil, pelo menos para mim, de identificar qual que é esse conteúdo. Então, o nome do meu produto, ele se encontra onde? Aqui, dentro desta coluna B. Ela vai de B5 até B14, que é o limite da nossa tabela. Então, quando ele vier aqui dentro e encontrar uma informação que seja igual ao que eu selecionei aqui dentro de I5, que é a minha caixa de pesquisa contendo a minha lista, eu quero que você traga todo esse conteúdo da minha tabela. Então, voltando e resumindo, a minha referência principal está aqui de A5 até D14 e a minha pesquisa será feita baseada na descrição. Toda vez que ele encontrar, ele vai me trazer a linha correspondente exatamente ao que ele encontrou aqui dentro da minha pesquisa, que foi o que eu defini.
Se a linha for igual, opa, é black, blue, preto, dourado. Ah, então ele vem aqui e vai trazer exatamente o item black, blue, preto, dourado, que é o código 8, descrição black, blue, preto, dourado, com a imagem XPTO e o preço de 115. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. E pressiono Enter. Maravilha, foi exatamente o que aconteceu. Você deve ter notado que ele veio com um alinhamento não tão legal, que é exatamente o que a gente vai corrigir agora. Vou selecionar todos eles. Alinhamento horizontal, ou seja, dentro da minha célula na horizontal, eu quero que fique no centro. E na vertical, eu vou fazer a mesma coisa, colocar todo mundo aqui alinhado. Alinhamento no centro e alinhamento na vertical também no centro. Essa célula não está sendo suficiente para comportar o tamanho do meu texto. O que eu faço? Eu vou aumentar o tamanho da minha coluna. Eu preciso de mais espaço na horizontal. E na horizontal é a coluna que é responsável por este tamanho. Ah, então foi coincidência aqui, né? Ele trouxe esse Black Blue aqui, o meu boné, mas foi por acaso. Vamos fazer o teste para ver se é exatamente isso que você sugeriu. Vou escolher aqui um outro. Esse boné da BMW cinza. Ah, então ele já trouxe exatamente o item que eu queria. Aí, que legal. Então não foi por acaso não, ele já está trabalhando exatamente da forma que a gente precisa. 150, vamos ver se era esse boné mesmo. Aí a BMW cinza, código 7, R$150. E se eu quiser, por acaso, ao invés de pesquisar, digitar. Vou vir aqui e digitar fé. Ah, o boné fé já está aqui, ó. Ele também está funcionando. Então, olha que rápido, que fácil e que prático. Ao invés de você ficar perdendo tempo tentando caçar aqueles milhares de itens, você cria sua própria lista de pesquisa e já vem com todo o conteúdo que você julgar, que você definir, que é útil para você. E no caso você já sabe porque você tem uma pequena imagem, mas se o tamanho da imagem não for suficiente, não tem problema nenhum. É só você colocar ele numa disposição onde ele fique maior. Pronto. Ele vai atender exatamente o que você precisa. Dá para ver agora o modelo maravilhoso. Conseguiu enxergar muito bem. Então, se eu vir aqui, vou dar um Ctrl Z para que fique todo mundo padronizado. Vou selecionar toda essa turma aqui e movimentar para minha região de cima. Aqui em cima, eu posso aumentar o tamanho dele o quanto eu quiser, porque eu não vou afetar os dados da minha tabela. Todos eles continuarão com o mesmo tamanho de linha. Então, vou aumentar aqui bastante. E vou aumentar aqui também o tamanho da minha coluna bastante. O que me interessa no final, o mais importante aqui, essa é a minha região de pesquisa. Os meus itens cadastrados, eles servem apenas como uma referência para que eu traga aqui na minha pesquisa. Se eu quiser, já venho aqui e vou mesclar, transformar todas essas células separadas e individuais em uma única coisa, em um único espaço. Lista de bonés. Alinhar, alinhamento na horizontal centralizado e alinhamento na vertical centralizado. Quero deixar o meu texto sempre no meio da célula. Por isso que eu alinho na horizontal quanto na vertical. Porque ele vai pegar na horizontal, o meio da minha célula é aqui, e na vertical, o meio da minha célula é aqui. Por isso que ele vai deixar sempre no centro
da sua célula. Agora a gente aumenta, vou mudar aqui o tipo de letra. Essa lobster. Letra razoavelmente interessante. 36 está muito grande. Vou deixar por 30. Quinta lista de bonés estilosos. Legal. Daqui a pouco a gente já faz a customização. Cores e outros detalhes mais. Então você já percebeu que ele está funcionando sim, né? Se eu venho aqui mudar para o meu óculos azul, eu consigo ver uma imagem direta. Ó, New York marrom, vou mudar aqui para exército. No teclado já eu consigo também fazer a minha pesquisa direta. R$68. Por algum motivo eu digitar qualquer outra coisa que não seja um boné, bola, tira, ele vai apresentar um erro para você. Por quê? Porque esse conteúdo não existe. Ele está fazendo uma pesquisa, se baseia no texto para que ele encontre dentro da sua tabela de referência. Ele olha aqui, pesquisa, e se baseia nesse texto para fazer a pesquisa. Se não existe, ele vai dar um erro. Então, para que ele não apresente esse erro, nós vamos colocar uma fórmula antes que vai validar se a informação que você está colocando pode gerar um possível erro. Então, antes da minha fórmula filter, eu venho aqui, incluo se erro. Abro o parênteses. Aí ele pede para que eu insira o valor. O valor continua sendo toda a fórmula que a gente já tinha feito, ok? Porque baseado nessa fórmula é que ele vai trazer um resultado correto ou um valor errado. O resultado correto a gente não deve fazer nada, mas, ponto e vírgula, se o valor retornar algum tipo de erro, eu vou pedir para que ele insira, ajudar, fica mais fácil. Um pouco grande, eu não vou conseguir exibir ele totalmente aqui dentro da minha célula. O que eu vou fazer então? Eu vou pedir para que ele quebre o texto, caso ele não caiba dentro da minha célula. Aí eu consigo ver todo o conteúdo. Então toda vez que ele vier aqui eu inserir qualquer besteira, insiro uma informação válida, ele traz meu boné preto, black, dourado, que eu selecionei, BMW, selecionei, funcionou, trucker marrom, funcionou, vem aqui, coloco chiclete, ele traz a mensagem: se você ajudar fica mais fácil, porque ele encontrou um erro e toda vez que gera um erro ele tem que inserir essa informação. Legal? Você está blindando a sua ferramenta contra usuários marotos, contra usuários que querem testar a sua ferramenta ao máximo. Vou criar um contorno aqui também. E se você acompanhar comigo, quando a pessoa não insere nenhum valor, colunas continuam aparecendo aqui. E eu não quero que funcione dessa maneira. Eu quero que, se por algum motivo ele inserir os valores, aí sim os cabeçalhos apareçam. Caso contrário, se não tiver nada aqui, eu não vou colocar nada de informação. Cuidado? Então nós vamos fazer aqui duas formatações condicionais. Se uma condição for atendida, eu vou tratar essa parte aqui do meu texto de uma maneira especial. Então, para iniciar minha formatação condicional, eu seleciono quem é que eu vou fazer essa formatação. Botão direito,
formatação condicional ou formatar, formatação condicional. Maravilha, então, o meu texto ele já está selecionado. A regra da formatação trabalhará da seguinte forma. Eu venho em fórmula personalizada igual, e eu só vou querer exibir o meu código de produto se o meu texto aqui dentro for igual a. Se você ajudar, fica mais fácil. Se o meu texto for igual a, se você ajudar, fica mais fácil, significa que a pessoa inseriu uma informação errada. E se a informação está errada, eu não preciso exibir o meu conteúdo aqui de cima. Tá certo? Então vamos lá para a nossa formatação. Ele vem em J3. Se ele vier em J3, isso for igual a, entre aspas, se você ajudar, fácil. Então eu quero que você formate esse cabeçalho de cima que estava selecionado sem nenhuma cor de fundo e o texto vai ficar em branco. O que aconteceu aqui? O texto ficou da mesma cor que o seu fundo, então é como se ele não existisse. Eu venho em concluído, fecho. Agora somente está aparecendo aqui. Se você ajudar, fica mais fácil. Se por algum motivo eu vier selecionar, me enganei, não era isso que eu queria, vou selecionar agora o item que eu queria, sacudidos viola. Ele automaticamente insere. Vou testar de novo aqui, vamos ver. Qualquer coisa que não tem nada a ver, se você ajudar, fica mais fácil e some totalmente o cabeçalho dos seus produtos. Some não, né? Ele fica oculto. Se você observar aqui dentro da barra de fórmula, ele ainda existe, porém, como ele está da mesma cor do seu fundo, você não consegue visualizar. Eu vou fazer mais uma formatação condicional, porque quando você começa a usar a ferramenta, ele provavelmente vai vir em branco. E em branco também é um valor que ele considera inválido, porque ele não encontra. E a mensagem está um pouco brusca, sendo que a pessoa nem fez nada, né? Se você ajudar, fica mais fácil. Então, eu só quero que essa mensagem apareça se ele colocar uma informação aqui dentro que não seja válida. Se não tiver nada aqui, nem precisa aparecer esse conteúdo aqui dentro. Então, minha formatação condicional vai trabalhar da mesma forma. Vou selecionar a célula que tem a mensagem, botão direito, formatação condicional. Eu venho aqui, fórmula personalizada, igual a célula I3, igual a, abre e fecha aspas, vazio. Então eu vou formatar ela com fundo branco e com o texto também em branco. Concluído. E a minha regra está pronta. Pronto. Agora não está aparecendo nada, mas se eu inserir alguma informação que não tem sentido aqui, carne, aí ele vai aparecer. Se eu insero uma informação que ele existe, uma informação que é válida, ele tira aquela mensagem e coloca o conteúdo dos meus produtos. Então, quanto mais regras você for colocando, mais blindada vai ficando a sua pesquisa. Você está tentando eliminar o máximo de possibilidades que o seu usuário tenha quando ele for trabalhar na sua planilha. Vou fazer o teste de novo. IPA. Se você ajudar, fica mais fácil. Agora a gente pode começar assim uma formatação diferenciada. Vou colocar uma coloração aqui. Perfumaria.
Lima verde para poder fazer isso. Aqui do lado, seu item de pesquisa fica em destaque. O texto em branco, em negrito, aumentar um pouquinho. Vou ter que aumentar também o tamanho da coluna para caber todo o texto. Se eu quiser também mudar o tipo de letra, eu posso. Opa, agora ficou bem pequeno. 14, 18. Posso inserir também uma quebra automática, caso o tamanho do texto seja maior do que o que a célula comporta. Aí ele não vai ficar com o conteúdo cortado, ele vai simplesmente quebrar em mais de uma linha. Como eu não irei precisar aqui dessas colunas laterais, toda a minha área de trabalho ela se encontra nessa região aqui. Eu não preciso do conteúdo que está fora dessa área, o conteúdo que vem depois disso. Então o que eu vou fazer é selecionar a minha primeira coluna que eu quero eliminar, Ctrl Shift e seta para direita. Ele vai até a minha última coluna disponível. Nesse momento, eu vou clicar com o botão direito em qualquer parte selecionada e vou pedir para ele ocultar esse conteúdo. Pronto, já não existe mais colunas à minha direita e eu vou também pedir para eliminar todas as linhas abaixo. Ctrl Shift, seta para baixo. É a última linha disponível nesse momento e mando ocultar todas as linhas. Agora eu seleciono todo o conteúdo que está em branco. Com Ctrl pressionado, eu vou selecionando as minhas demais células em branco. Seleciono essa área aqui e vou selecionar essa parte superior também. Clico na cor de preenchimento. Vamos preencher aqui com uma... Não, azul ficou. Fora, combinação de cores não é o meu forte. Vamos ver se eu acho aqui uma cor que fica... interessante para a gente trabalhar. Mas esse aqui até que ficou razoável. Última coisa que a gente vai fazer agora é mudar também a cor aqui do nosso cabeçalho. Branco, negrito e vamos colocar também um outro tipo de letra mais encorpada. Tamanho do nosso texto. E a única coisa que está estragando um pouco a visão da nossa planilha são as linhas de grade. Tá vendo essas divisórias de cada célula? As linhas que estão separando, as colunas. Então, para que a gente não fique visualizando essas linhas, eu venho em ver e linhas de grelha. E vou retirar essas linhas de grelha para que a gente não visualize. Se eu quiser que fique formatado com linhas de grade aqui, seleciono todos os meus produtos, limites, vou ver a cor da minha linha, o tamanho da minha linha, eu quero linha fina, clico nele e mando ele inserir em toda a divisória. Ele vai separar cada célula com linhas de grade. E aqui, se eu quiser, é a mesma coisa. Você escolhe a cor que você deseja formatar. Eu apenas vou deixar um lembrete para quem não trabalha com a nossa planilha, não conhece, para que fique fácil ela saber aonde é que ela tem que mexer. Se eu quiser, depois eu posso bloquear para que ninguém altere valores fora do que a pessoa deve mexer. Simplesmente
Se você for compartilhar a sua planilha com mais pessoas, ela deve trabalhar só com item de pesquisa, não deveria alterar preço e outros conteúdos aqui na sua planilha. Então, se você quiser bloquear para que ninguém altere, você também pode fazer isso. Aqui eu vou passar a orientação do que a pessoa tem que fazer para iniciar pesquisa. Clique na Alt 31, representa a seta, se encontra aqui do lado da minha caixinha para se transformar numa lista. Então, toda vez que eu quiser trazer a minha lista, eu informo que tem que clicar aqui na setinha. Vou aumentar o tamanho. Letra, mudei o tipo de letra, deixei ela mais evidente. Negrito, opa. Iniciar, não indicar. Para iniciar a pesquisa sobre o produto, clique na seta. E para ficar ainda mais evidente, porque somente esse texto aqui perdido no nada, ela não vai saber talvez onde fica essa seta, você inclui um caminho que direcione aonde fica essa seta. Para isso você vem em inserir, desenho. Aqui dentro de desenho você tem forma e aqui dentro você tem setas. Você escolhe a seta que melhor se enquadra à sua necessidade. Eu vou escolher essa seta curva e vou desenhá-la aqui nessa área própria para desenho. Depois que a gente desenhou a nossa seta, é só colocar ela na posição que ela deverá ficar aqui dentro da sua estrutura. Você percebeu que o meu texto ele está aqui e eu quero que essa seta não fique nesta direção, ela fique apontada para cá. Meu texto venha daqui e direcione para o conteúdo que está em cima. E a cor dela vai ser laranja. Vamos ver se isso aqui combina. Tomara que sim. Desenhado e finalizado, vou mandar guardar e fechar. Ótimo, ele já trouxe aqui o tamanho da sua seta, ficou um pouquinho maior. Não tem problema, você coloca na proporção onde ela deve ficar e redimensiona. Agora todo mundo que chegar vai olhar aqui para sua seta, em teoria deveria, né? E para iniciar, se você quiser deixar com mais destaque, coloca uma cor mais forte, sei lá, vermelho. Coloca a área também em destaque, em preto, não sei. Dá seus pulos para que o seu usuário fique 100% ciente do que ele deve fazer dentro da sua planilha, aonde ele deve mexer. Essa cor eu não gostei muito, vou alterar novamente. Nossa, ficou uma lástima. Aqui alterando, vamos ver se a gente mudar a cor da letra. Então agora se eu quiser escolher o meu outro boné, é branco mesmo, vai? Branco fica mais fácil, branco não tem erro. Óculos azul, sacudidos, trucker marrom, fé preto ou abacate. Se você ajudar, fica mais fácil. Se você também quiser colocar em destaque essa área, você pode criar uma nova formatação condicional. Você já tem uma, para caso ele não encontre nada dentro da sua célula, mas você pode criar uma outra, para caso ele reencontre. E parênteses e 3 diferente de
vazio e J3 igual a se fica. Aqui dentro eu coloquei duas condições. Uma que ele tem que atender é se aqui dentro da minha pesquisa for diferente de vazio. Significa que a pessoa colocou alguma informação. Então, se ela for diferente de vazio, significa que tem conteúdo aqui dentro. E a segunda condição é se você ajudar, fica mais fácil. Então, se aqui tiver a informação se você ajudar, fica mais fácil, significa que alguém inseriu algum conteúdo indevido, que não era condizente com os meus produtos aqui no lado esquerdo, com a minha lista que foi criada. Então, sempre que tiver essas duas condições, tem informação aqui dentro e a mensagem que nós criamos para situações de erro, então ele deve colocar o conteúdo personalizado. Vou criar o comando, vou dar OK e vou fechar. Agora deve estar funcionando aqui. Vou voltar com o groselha. Se você ajudar, fica mais fácil. Se eu escolher um item, se estiver vazio, ele também não vai aparecer nada. Groselha 2. Se você ajudar, fica mais fácil. Combinado? Gostou? Se você gostou, então deixa a sua curtida aqui. Se foi útil para você, claro, compartilhe com seus amigos, pois também pode ser muito útil para eles. E se essa informação pode realmente ajudar muito no seu dia a dia, então não deixe de se inscrever no canal. Espero no nosso próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau!